Fala galera, sou o Ouro da Bahia, como vocês estão? Nós vamos começar agora aqui mais um assunto muito importante. Eu costumo falar, na minha humilde opinião, que esse assunto aqui é um dos assuntos mais importantes do direito constitucional. Ah, professor, toda aula você fala isso. Não falo não. Tem alguns, claro, que para um concurso ou outro tem ali sua particularidade, acaba sendo especial, mas esse aqui para o constitucional como um todo, ele é muito importante. Ele não é importante só para a prova, ele é importante para o constitucional. Por quê? Porque essa matéria aqui, ela faz você ter um alicerce, ela faz você ter uma base do Estado como um todo. Quando você tem uma base boa desse assunto aqui, você consegue acertar a questão dos poderes, você consegue acertar questões de vários outros assuntos. Nós vamos falar sobre organização do Estado, organização político-administrativa do Estado. Essa matéria aqui, ela, além de ser importante do ponto de vista teórico, ela cai muito em prova. Por exemplo, dentro dessa matéria tem uma parte muito temida pelos concurseiros, que é a repartição de competências. Com certeza você já se deparou com alguma questão de repartição. Isso aqui é competência privativa ou concorrente? Isso aqui é comum ou é exclusiva? Então, essa matéria aqui é muito importante mesmo. Nesse primeiro bloco aqui, primeiro nós temos que fazer uma introdução para sempre ir aprofundando. Eu sempre coloco a base e vou aprofundando essa base, vocês sabem como funciona. Lembrando, nada que eu coloco é para encher linguiça. Tudo é porque pode ser cobrado direta ou é uma base para você entender alguma situação à frente. Então, nesse bloco aqui especificamente, nós vamos falar sobre dois pontos básicos: forma de governo e regime de governo, beleza? Que são partes estruturais aqui da organização do Estado. Então, vem comigo. Nós vamos começar aqui, então, a partir de agora, a falar sobre organização a organização do Estado. E aí, pessoal, esse assunto aqui você encontra dos artigos 18 ao 33 da nossa Constituição. Então, do 18 ao 33, nós temos ali a organização do Estado. Lembrando, quando eu coloco esses artigos não é para ficar bonito, é porque você tem que ler, né? Só que nós vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre forma de governo. E, por incrível que pareça, esse conceito aqui, ele costuma cair em prova, então nós temos que tomar um certo cuidado. Coloquem, então, por favor, um conceito sobre forma de governo. Coloquem assim: é a maneira pela qual estabelece o poder. É a maneira pela qual estabelece o poder na sociedade. É a maneira pela qual estabelece o poder na sociedade. E como se relacionam governantes e governados. E como se relacionam governantes e governados. Só que vem aqui. Já temos um conceito, então, de forma de governo, é a maneira pela qual estabelecemos o poder na sociedade e como relacionamos governantes e governados. Só que olha que detalhe interessante. Quando nós falamos sobre forma de governo, nós temos duas teorias. Existe uma teoria muito antiga, uma teoria de Aristóteles, onde ele dividia as formas de governo em formas puras e formas impuras. Só que, sendo sincero, essa teoria aí está totalmente ultrapassada. Então, a teoria que nós vamos adotar aqui, que é a teoria que vai cair na sua prova, eu lhe asseguro, é a teoria dualista de Maquiavel. E aqui eu vou lhe preparar por pior dos mundos, beleza? Eu vou colocar ponto a ponto que foi importante. E nessa situação aqui, nesse primeiro momento, nosso objetivo é muito simples. É só diferenciarmos as duas formas de governo, quer ver? Então, vem cá. Eu já sei, então, que nós adotamos, então, aqui, é importante colocar do ladinho aí, a teoria dualista de Maquiavel. E aí, como eu falei, nesse primeiro momento, qual será a nossa incumbência? Diferenciar as características inerentes a uma república e as características ligadas a uma monarquia, que são as duas formas aí que nós temos. Então, nós temos aqui a república
e nós temos aqui a monarquia. E aí, quais as diferenças que nós vamos aqui encontrar entre república e monarquia? Vou colocar e, obviamente, depois eu explico. Na república, nós temos a eletividade, a temporalidade, a responsabilidade em prestar contas e a igualdade perante a lei. Eletividade, temporalidade, responsabilidade em prestar contas e igualdade perante a lei. Só que vem cá. Eu quero que você entenda o seguinte. Não é apenas decorar isso aqui. Tudo bem que a maioria das questões, elas vão exigir isso aqui de você. Mas eu quero fazer aqui, eu tenho que ensinar aqui nesse curso para você aprender a pensar. Né? E você tem que se preparar para o pior dos mundos. Por isso eu vou citar tanto o CESP aqui. Beleza? Justamente porque é uma banca que você aprende a pensar. Se você consegue raciocinar aqui, que é mais exigente, você consegue raciocinar aqui. Então, vejam bem. Nós temos aqui, então, como características da República, eletividade, os governantes são eleitos, temporalidade, são eleitos para um mandato de prazo certo, responsabilidade em prestar contas dos seus atos e, consequentemente, responsabilidade do governante se fizer besteira, um impeachment, por exemplo, né? E a igualdade perante a lei. Nós vivemos em uma república, em uma coisa do povo. E aí, pessoal, não basta só saber essas características, tem que saber raciocinar. Vou mostrar questões de prova. Teve uma vez que ele colocou assim uma prova. O fato do mandato presidencial ter 4 anos é uma decorrência da forma republicana? Sim. Mandato de 4 anos é um mandato de prazo certo. Temporalidade no mandato, decorrência da república. Outra que eu vi em prova uma vez, ele colocou assim. Devido ao fato de no Brasil adotarmos uma descentralização política e com isso fazer com que os entes tenham autonomia político, administrativa e financeira, é uma decorrência da forma republicana. Aí o cara pensa, cara, de fato, nós temos descentralização política, os entes têm autonomia, né? Só que entenda, isso não é decorrência da república, isso é decorrência da forma de Estado, que vai ser uma federação. Né? Outro caso, esse aqui é mais complexo. Uma vez ele perguntou se a inelegibilidade reflexa, prevista no artigo 14, parágrafo 7º, que é a proibição de contratar parentes em linha reta ou colateral, né, até o 2º grau, é uma decorrência da forma republicana. Essa foi boa. Perfeito. Sabe por quê? Porque você impede que a família se perpetue no poder. Né? Quando você tem uma família sendo perpetuada no poder, isso é o quê? Isso é monarquia. Então tá vendo o tanto você tem que aprender a pensar? Só que aí eu não preciso perder muito tempo para falar que nossa forma de governo é a república. Só que vamos distinguir aqui com a monarquia, né? Na monarquia, por sua vez, nós temos a hereditariedade, né? Vai passando de pai para filho, a vitaliciedade, né? Ali do mandato, a irresponsabilidade em prestar contas e, consequentemente, a irresponsabilidade ali muitas vezes na responsabilização e os privilégios da nobreza. E os privilégios da nobreza. Agora vem aqui, pessoal. Então nós já sabemos aqui tranquilamente que nossa forma de governo é a forma republicana. E já sabemos as características elementares de uma república. Tranquilo. Só que eu quero te colocar aqui alguns pontos históricos. E lembrando, tudo que é importante eu vou colocar para vocês. Não se preocupe, eu quero que vocês entendam. A forma republicana, ela foi instituída no Brasil no dia 15 de novembro de 1889, com o decreto número 1 de Marechal Deodoro da Fonseca.
E a forma republicana, então, acabou sendo constitucionalizada no dia 24 de fevereiro de 1891, que foi quando nós criamos nossa segunda Constituição. Então, cuidado se ele afirmar para você que todas as constituições brasileiras adotaram a forma republicana. Não. Primeira Constituição, 1824, nós tínhamos ali, né, a monarquia. Né? E aí o que acontece? Então, foi instituída em 1889, constitucionalizada em 1891. Eu vi uma prova uma vez que falou que a forma republicana foi instituída em 1891. Não. Ela foi constitucionalizada em 1891. Instituída foi em 1889. E aí todas as demais constituições replicaram isso. 1934, 37, 46, 67, para alguns 69 e a atual Constituição de 88. Só que na atual Constituição, não sei se vocês sabem, mas nós cidadãos tivemos a oportunidade de escolher a forma de governo e o sistema de governo. Ficou a critério do povo, dos cidadãos, escolher república ou virar monarquia, escolher presidencialismo ou virar parlamentarismo. E então, em 1993, nós cidadãos acabamos escolhendo uma república presidencialista. Então, se hoje a forma de governo republicana é a nossa forma de governo, né, tudo bem que foi colocado pelo Constituinte, por quem fez a Constituição, mas foi ratificada por nós, o povo. Então, observações aqui. Primeira observaçãozinha importante. Coloquem assim. A forma republicana foi instituída em 1889. Foi instituída em 1889 e constitucionalizada em 1891 e constitucionalizada em 1891 com a nossa segunda Constituição. Em 1891 com a nossa segunda Constituição. Segunda observação. Coloquem assim, por favor. Na atual Constituição, a forma republicana foi ratificada pelo povo. A forma republicana foi ratificada pelo povo por meio de voto. Foi ratificada pelo povo por meio de voto. Beleza? Você vai encontrar isso lá no artigo 2º do ADCT. Depois que você passa ali os 250 artigos da nossa Constituição, você tem o ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias, né? Que é o ato que faz a transição de uma Constituição para outra, né? E aí você tem ali essa previsão. E aí alguns começaram, pessoal, a vir com a ladainha no seguinte sentido. Como então a forma republicana na Constituição de 88 foi ratificada pelo povo e todo o poder emana do povo, né? A república então vira uma cláusula pétrea implícita da Constituição. Cuidado. Se eu afirmar na sua prova, gente, a forma republicana é uma cláusula pétrea. Professor, o que é uma cláusula pétrea? É um núcleo que não pode ser abolido. Eu altero uma cláusula pétrea, eu modifico uma cláusula pétrea, mas eu não posso fazer a abolição de uma cláusula pétrea. Beleza? O artigo 60, parágrafo 4º fala sobre isso. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então, veja, a nossa Constituição, em lugar nenhum, ela fala que a República seja uma cláusula pétrea. Isso tem que ficar muito claro, beleza? Então, gente, a forma republicana é uma cláusula pétrea? De jeito nenhum. Agora, alguns doutrinadores, em virtude dessa situação, começaram a pregar, então, que ela fosse uma cláusula pétrea implícita. Então, você só vai aceitar essa questão se ele falar, gente, para alguns doutrinadores, a forma republicana é uma cláusula pétrea implícita? Ok. Agora, se ele falar que a República é uma cláusula pétrea, ponto. Tá errado, beleza? Só desencargo de consciência mesmo, eu estou citando isso aqui para vocês, ok? Nesse contexto aqui de organização do Estado, nós vamos aprender que o que foi erigido à condição de cláusula pétrea foi a forma de Estado, que é a federação. Então nós já sabemos que a nossa forma de governo é a forma republicana, ok?
Nós vamos agora falar um pouco de um outro assunto também tranquilo, que é o regime de governo. Então vem cá. Então falei da forma de governo. Eu vou agora para o regime de governo. Pessoal, todos nós sabemos, não precisamos perder tempo, que o nosso regime de governo é o democrático, é a democracia, né? Mas vem aqui comigo, por favor. Quando você fala de regime de governo, você tem a democracia, que é o que eu vou especificar aqui, que é o que me interessa. Você tem os governos autoritários e totalitários. O governo autoritário é aquele que ele vai entrar na vida do indivíduo, né? Ele não quer tudo, mas ele entra, ele suspende direito, né? Ele priva algumas situações do indivíduo. Já o governo totalitário é aquele que quer o controle total da vida do indivíduo. É como, por exemplo, aconteceu lá na época de Hitler, né, no nazismo, né, ou lá na Itália com Mussolini. Né? Então você tem basicamente a democracia, o governo autoritário, vou privar você de algumas situações, né, e o totalitário, eu quero o controle da sua vida, eu sou louco, baby. Né? Agora, nós adotamos a democracia, né? E assim, nós tivemos um período autoritário no Brasil, uma ditadura, né? Em 1964 nós sofremos um golpe militar, em 67 acabaram então impondo, outorgando uma Constituição. Só que vejam, hoje nós sabemos que somos um governo do povo, pelo povo e para o povo. Que somos uma democracia, que não somos um governo autoritário nem totalitário, é tranquilo. Só que nós temos que entender os 3 tipos de democracia existentes. Então vem cá. Primeira democracia, a primeira forma que eu quero colocar para você aqui é a direta ou participativa. O que é uma democracia direta ou participativa, professor? Vamos lá. É o seguinte. Todos os atos são realizados diretamente pelo povo. Todos os atos são realizados diretamente pelo povo. Vem aqui comigo, por favor. Eu quero que você entenda o seguinte. A democracia direta, ela caiu em desuso tem muito tempo. Democracia direta ela era utilizada em pequenas províncias. Quando você chamava ali em uma assembleia os mais afortunados, eles deliberavam a vontade deles e falávamos que diretamente o povo conduzia o poder no Estado. Quando na verdade era uma parcela mínima. Né? Então, eu não posso afirmar que a nossa democracia seja direta. Porque para ser direta, todos os atos, todos, precisam ser realizados diretamente pelo povo. Beleza? Só que, até hoje, nós temos resquícios de democracia direta. Nós temos várias situações que são feitas diretamente pelo povo. E eu quero citar alguns exemplos aqui que eu considero importantes. Então, a nossa não é direta, mas até hoje eu tenho mecanismos dela aqui. Quer ver? Vamos lá, porque isso aqui é importante demais. Vamos colocar assim, quer ver? Só para não ter erro. Ó. São formas de democracia direta. Eu costumo falar para meus alunos que eu tenho os exemplos clássicos e eu tenho outros 3 casos que você vai tomar cuidado. Quer ver? Quais são os exemplos clássicos que eu vou encontrar? Voto, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Esses aqui são os exemplos clássicos, quase que citados na totalidade pela doutrina. Só que você vai tomar cuidado com esses 3 aqui também. Ó. Ação popular, orçamento participativo e a gestão democrática do SUS.
ação popular, orçamento participativo e gestão democrática do SUS. Por que eu falei que você vai ter que tomar cuidado com esses três? Porque esses três que eu coloquei aqui, eles vêm da jurisprudência do STF. Beleza? Aí vem cá, ó. Ele vai perguntar direto em prova da ação popular, que é um remédio constitucional previsto lá no artigo 5º. Ele fala, o safadinho tá querendo que eu confunda ação popular com iniciativa popular. Cuidado. Os dois são formas de democracia direta. Beleza? Então, cuidado aí com essa situação. Então, eu já sei que é uma democracia direta, mas eu já sei que a nossa não é direta. Tem resquícios, mas não é. Segundo caso. Segundo caso de democracia aqui que nós vamos ter, é a indireta ou representativa. Indireta ou representativa. Professor, o que é isso? Vamos lá. Todos os atos são realizados pelos representantes do povo. Todos os atos são realizados pelos representantes do povo. Vejam bem, eu quero que você entenda o seguinte, eu posso lhe afirmar hoje categoricamente que no Brasil a maioria dos atos, a maioria, são realizados pelos nossos representantes. Uma vez, inclusive, ele perguntou numa prova se no Brasil a democracia indireta preponderava a direta. Olha que questão safada, né? Ele perguntava se a indireta preponderava a direta, certo? Ou seja, nós temos mais elementos de indireta do que de direta. Nós temos muitos atos que são feitos pelos representantes do povo e, se você comparar, nós temos bem menos realizados pelos cidadãos diretamente. Beleza? Só que o que eu fiz? A minha não é direta, a minha não é indireta. O que eu fiz aqui? Eu fiz a fusão das duas. Eu juntei as duas. Quando eu junto as duas, eu formo um terceiro tipo de democracia, que é a nossa, que é a democracia semidireta. A democracia semidireta é quando você tem tanto elemento direto quanto elemento indireto. Quer ver? Quando você pega o parágrafo único do artigo 1º, ele fala o quê? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, indireta, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, quando você tem as duas, você tem uma democracia semidireta ou mista, que é o caso da nossa. E aí, cuidado, antes de eu colocar essa aqui, teve uma vez em prova que ele colocou assim, a democracia direta, e aí ele dava um conceito perfeito de democracia direta. Só que ele falava assim, a democracia direta, também chamada de representativa, não. Representativa é sinônimo da indireta. Da direta é participativa, beleza? Mas vamos lá. Olha aqui então, só para colocar esse último detalhezinho aqui. Então, última forma aqui, último caso, é a semidireta ou mista. E aí, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar que a semidireta ou mista é a fusão da democracia direta com a indireta. E aí, para você não esquecer, você vai colocar assim, artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição. Então, vem aqui agora, por favor. Nós já sabemos, então, que a nossa forma de governo é a república, destaquei alguns pontos importantes, e que o nosso regime de governo é uma democracia do tipo semidireta ou mista. Agora, cuidado com um detalhe. De vez em quando o examinador ele vai ficar insistindo que ou a república ou a democracia são cláusulas pétreas. Não são, beleza? Nem a república nem a democracia foram colocadas na condição de cláusulas pétreas. Só que eu costumo falar assim para meus alunos, elas também não ficaram com uma norma comum, né? Elas ficaram em um meio termo. Como assim? Tanto a república quanto a democracia são princípios constitucionais sensíveis, que
que alguns chamam de apontados ou enumerados. O que é isso? O que é uma cláusula pétrea? É um núcleo que você não pode abolir. Enquanto vigorar a Constituição de 88, eu tenho que manter aquilo ali. Então, enquanto a Constituição de 88 permanecer, a nossa forma de Estado vai ser uma federação. Agora, o que é um princípio sensível? É aquele que você não pode, é aquele que o Estado, DF ou município não pode ir contra. Por exemplo, hoje eu não vou permitir que um Estado tente colocar um regime autoritário ou que o DF queira colocar a monarquia. Eu sei que esses detalhes não são cláusulas pétreas, mas eles são princípios sensíveis. Princípio sensível é aquele que obrigatoriamente Estado, DF e município tem que obedecer. Aí você me pergunta, professor, e se o DF não obedecer? E se o Estado não obedecer? Quando você descumpre um princípio sensível, nós não temos apenas esses, temos vários, nós ainda vamos ver isso à frente. Você tem uma punição. Qual é a punição que você tem? Você pode sofrer uma intervenção. Então a punição para quem descumpre um princípio sensível é a intervenção. Beleza? Eu ainda vou falar de intervenção à frente, mas eu já queria que você colocasse isso como observação. Quer ver? Coloquem assim, observação aí, por favor. A forma republicana e o regime democrático. A forma republicana e o regime democrático são princípios constitucionais. São princípios constitucionais sensíveis. Sensíveis. Entre parênteses, apontados ou enumerados, que dá na mesma. Sensíveis, entre parênteses, apontados ou enumerados. Beleza? Fecha em parênteses e só coloca aí do ladinho. Artigo 34, inciso 7. Artigo 34, inciso 7. Então perceba, eu não tenho apenas esses. Lá no artigo 34, inciso 7, tem vários. Forma republicana, regime democrático, sistema representativo, autonomia municipal, direitos da pessoa humana, prestação de contas da administração pública direta e indireta e o mínimo de percentual exigido para o serviço de educação e saúde. Então você tem vários princípios sensíveis, não são apenas esses. Mas eu não quero que você esqueça. Não são cláusulas pétreas, mas ficaram ali no meio termo, ficaram como princípios sensíveis. E aí só mais um detalhe para eu fechar esse bloco. Coloquem assim. O princípio sensível é aquele que obrigatoriamente deve ser respeitado, pelos estados, DF e municípios. O princípio sensível é aquele que obrigatoriamente deve ser respeitado pelos estados, DF e municípios, sob pena de uma intervenção. Sob pena de uma intervenção. Um pouco à frente eu vou te explicar o que é intervenção. Segura aí, beleza? Só que eu quero que você entenda. Então, primeiro, esses dois não são cláusulas pétreas, mas ficaram no meio termo, são princípios sensíveis. Não são apenas eles princípios sensíveis, temos outros. Bem como não é apenas contrariando o princípio sensível que você pode decretar intervenção. Nós também vamos ver isso. Você tem outras formas. Mas nessa situação aqui, eu falei um pouco então sobre forma de governo e sobre regime de governo. Beleza? Daqui a pouco nós voltamos com mais organização do Estado. Um grande abraço, bons estudos.